aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecível. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio e oração, com o barulho dessa chuva. Peçamos que o Senhor faça cair sobre nós a luz do Espírito Santo para nos iluminar e nos fazer, pelo Espírito Santo, compreender essa palavra e sermos por ela transformados. Rezemos em nosso íntimo. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus e hoje terminamos o capítulo 10 de Marcos. Estamos com Jesus na última encruzilhada, a última etapa de sua viagem neste mundo, antes de morrer na cruz. Estamos aí no seu folheto, pegue lá, número 11, Marcos 10, 46 a 52. Naquele tempo, leiam. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O que é isso? Esse trecho do Evangelho é considerado desde o século 2, 3 e 4 da nossa era como o texto mais emblemático para catequese, catequistas. É o texto mais emblemático para catequese.
porque ele é, ao mesmo tempo, a síntese, o resumo de tudo que Jesus fez em sua vida, e é o anúncio de tudo que ocorrerá na chegada de Jesus em Jerusalém. Ele saiu de Jericó. Acompanhe comigo o raciocínio. Jericó é a última aldeia no Vale do Jordão. As nascentes do Jordão estão lá, nas colinas do Golã, cerca de 150 quilômetros até Jericó. Desculpe, cerca de 140 quilômetros de Cafarnaum até Jericó. As nascentes do Jordão estão ainda mais uns 40 quilômetros acima. Então Jesus veio de Cafarnaum pelo Vale do Jordão. Chegou na beira, 4 quilômetros para o lado do oriente do nascente está o mar, o rio Jordão. 6 quilômetros abaixo está o Mar Morto. Quer dizer, é o fim do percurso do Vale do Jordão. Se seguir em linha reta para baixo, vai chegar lá em Ur dos Caldeus, de onde saiu Abraão e Sara há 1800 anos. Se sobe reto, sai na Síria e no Líbano, virando para o lado da Grécia e a Europa. Se atravessa as montanhas na direção da Jordânia, você chega ao mundo persa e todo o vasto território do Oriente. Portanto, Jericó está, a gente chama na hermenêutica bíblica, está na encruzilhada entre o Ocidente e o Oriente. Mas tem umas informações importantes. Jericó é a cidade mais antiga da história da humanidade. Alguns pesquisadores falam em 11 mil anos. Era antes a habitação de uma pequena comunidade, um clã dos cananeus, e construída nas margens de um oásis, uma nascente que desemboca no Jordão. Mas tem uma informação preciosa: é a cidade mais antiga do mundo e está abaixo do nível do mar, dependendo do ponto onde você mede. Em Jericó, chega a 400 metros abaixo do nível do mar. É considerada a parte mais baixa do planeta, mais funda, a fenda mais funda do planeta. Nós, goianos, chamaríamos de a grota do mundo, não é? É a grota, é uma depressão. Está a cidade mais antiga. Está como eu falei, por que é a cidade mais antiga? Exatamente porque é a rota do Ocidente para o Oriente e do Oriente para o Ocidente. É a encruzilhada. Tanto para continuar a viagem para o lado da África ou para o lado da Europa, vai ter uma extensão longa de muita dificuldade de caminho. É onde se parava para descansar e abastecer e continuar a viagem. Tanto para quem vinha quanto para quem ia. E Jesus está saindo de lá. Na beira do caminho tem uma cena. Vamos ver? Continuando o texto. O filho de Timeu, vamos? O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Continua. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Brada. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Um cego, mendigo, sentado na margem, na beira do caminho, fora do caminho.
ouve dizer que Jesus o Nazareno está passando. A fé entra pelo ouvido. Ele é cego, mas ele abriu os olhos da fé pelo ouvido que entrou o anúncio: Jesus está passando. E a partir da fé se abre absolutamente todas as possibilidades. Ainda que cego, mendigo, sentado do lado de fora do caminho, tudo característica de exclusão, de fora da comunidade. Pense numa coisa: o evangelista Marcos dá-lhe um nome, o filho de Timeu, Bartimeu. Antes de falar sobre a condição dele, cego, mendigo, sentado à beira do caminho, dá o nome dele e o nome do pai. Ele é um cego que tem pai e traz no seu nome a herança da paternidade, mas mesmo assim está abandonado na beira do caminho. Jesus, uma grande multidão e os discípulos passam e ele começa a gritar. E grita o conteúdo da fé bíblica, a espera messiânica de um interventor ao modelo das esperanças políticas. Haverá um interventor na história de Israel que salvará Israel de todas as opressões. Vale uma nota: Jericó é o ponto inicial da retomada do povo na volta da escravidão do Egito. É em Jericó que eu falei há poucos dias da prostituta Raabe, que ajuda a acolher alguns da turma de Moisés, que depois passa o bastão para Josué entrar no território da terra prometida. É lá que se inaugurou o início da refundação de Israel. Lá grita um na margem do caminho. Eu não vou distender muito, mas vale lembrar uma nota importante. É a cidade mais antiga do mundo. Se você estudar os profetas da Bíblia, praticamente todos os profetas têm um pé na roça. Têm uma identidade original de relação com a natureza, com o interior, com a comunidade, os pequenos aldeamentos. Praticamente todos os grandes profetas fazem nos seus livros severas e vigorosas críticas ao surgimento das cidades, porque a cidade para os profetas e para nós antigos, a cidade é o lugar da corrupção dos jovens, da corrosão dos valores tribais, comunitários, familiares. E aqui é uma cidade que tem alguém na margem. Não vou me distender muito sobre isso, mas é bom essa nota. Ele grita um conteúdo, chama Jesus pelo nome, Yeshua, que significa Deus salva, filho de Davi, chama-o de filho, a intervenção de Deus, Jesus, Deus salva, intervenção de Deus, filho de Davi, a linhagem das promessas de 1000 anos atrás. Davi é cerca de 1000 anos antes de Cristo, e invoca: tem piedade de mim. Mas, mesmo gritando, aparecem os obstáculos. Vamos lá? Quando você pensa que agora vai ser a sua hora, que agora você vai conseguir dar o avanço na sua vida, tem quem não quer. Vamos ver? Versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim.
vamos começar a descer agora esse evangelho para a nossa vida. Você traz em você, e você convive com pessoas que todos nós carregamos dentro de nós, alguns ou muitos gritos entalados, não carregamos? Hã? Todos nós carregamos gritos entalados. Todos nós carregamos gritos reprimidos e repreendidos. Não é? Ele grita, é a chance, ele ouve o barulho de Jesus, escuta alguém falar que o Nazareno está passando, começa a gritar, e tem a turminha do deixa disso e diz: cala a boca, cego, o seu lugar é aí, você já tem um toco para sentar, um lugar na beira do caminho, já vive da esmola que te dão, sossega com isso, fique bem com isso, não nos perturbe, cego. Duas perguntas: quais são os seus gritos? E quem são os que repreendem e tentam sufocar os seus gritos? Existem? Mais duas perguntas: quais são os gritos que ecoam nos caminhos seus, dentro da sua casa, indo para lá e para cá? Quais são os gritos de dentro da sua casa, do seu trabalho, do mundo, da cidade de Goiânia, hoje dia de eleição? Quais são os gritos que ecoam e que você também tem vontade e por vezes repreende, diz: cala, diacho? Existem também? Todos nós somos repreendidos e somos também repreensores. E a gente precisa criar coragem de lidar com esses gritos, de dar voz a esses gritos, de enfrentar o que ecoa desses gritos, sejam eles brotados das entranhas do seu ser ou daqueles que convivem com você. Como lidar com esses gritos? O cego que grita, ele é símbolo, eu já disse, ele é síntese de toda a atividade de Jesus nesses 3 anos. Se você ver a próxima cena que vai acontecer depois que Jesus sai de Jericó, faz um corte e já é o capítulo 11, versículo 1, Jesus entrando em Jerusalém, o domingo de Ramos. Aqui é o último milagre de Jesus, a última parada de Jesus, a última encruzilhada de Jesus. Ele está saindo de Jericó, 140 quilômetros de Cafarnaum até aqui, cerca de 45, 50 quilômetros até Jerusalém, a última parada. Domingo de Ramos, e que depois desemboca a Semana Santa, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Esse cego que grita na beira do caminho, lá na grota funda do mundo, representa o grito de toda mulher e homem sufocado por todas as realidades e conflitos e tensões e contradições e fragilidades que nós carregamos no mundo, na sociedade, na religião, na igreja, na organização e desordem do mundo. Esse grito não é apenas de um, mas é o grito de toda mulher e todo homem de todos os tempos. Esse grito prefigura o próprio grito que Jesus dará no alto da cruz, também do lado de fora de Jerusalém: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse grito, na história da literatura e na história da arte, tem muitas expressões bonitas do grito. A nossa própria república nasce de um grito, não é? Do Ipiranga. Na arte mais recente, para quem gosta de história da arte, o quadro O Grito, de Edvard Munch, que é uma expressão belíssima do horror
que nós humanos criamos no abandono dos que sofrem neste mundo. Filho de Davi, tem piedade de mim. Repreende, mas ele grita mais ainda. Estende a sua mão para a cruz. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, não permita que eu sirva para repreender o grito dos irmãos, e não permita que ninguém me impeça de gritar pela misericórdia de Deus. Amém. Amém. Filho de Davi, tem piedade de mim. Versículo 49. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Espere lá. A mesma turma que mandou calar, agora, porque Jesus mandou, agora chama com entusiasmo, estimula: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Se esse cego fosse um goiano, como é que ele ia reagir? Com mágoa. Ele ia dizer assim: você que me repreendeu agora mesmo, nunca mais eu te perdoo, porque você me mandou calar. Nós goianos, o produto interno bruto de Goiás é a mágoa. Não é à toa que tem tanta música sertaneja que é só mágoa, só traição e chifre. Não é não? Mágoa. Esse é o produto interno nosso, e nós precisamos também, nessa sensibilidade da nossa cultura goiana, descobrir uma forma de entoar nosso grito e nossa mágoa não seja mais forte que nossa esperança. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. A igreja existe não para repreender os gritos. A igreja existe para dizer a todas as pessoas que estão nas margens dos caminhos deste mundo, sejam aqueles que nós passamos por eles vindo para cá, para a missa, na beira das marquises, das árvores, das praças, no abandono, mas sejam aqueles também que estão do lado de dentro dos muros e das fortalezas de segurança dos prédios de total e extrema segurança, e lá dentro dos prédios e das casas de alto padrão, ou dos barracos e casebres mais pobres, lá dentro também tem alguém gritando, e precisa da igreja a ser próxima, a dizer a este que grita na solidão: coragem, levanta-te, Jesus te chama. A igreja só será serva de Cristo se ela é instrumento de mobilização das forças dos que gritam às margens dos caminhos, sejam eles quais forem. Amém? Ou você é instrumento para mobilizar as forças e dizer: coragem, levanta-te, ou você não é discípulo de Jesus. Você é um representante do Império Romano que quer transformar a fé católica numa liturgia do silêncio. A igreja é lugar de não falar nada, nem bater palma pode, não pode gritar, não pode falar, porque na igreja tem que calar tudo, porque só Ele oferece o sacrifício. Não, nós gritamos também o nosso grito, seja de dor, mas o grito mais forte é o nosso grito de alegria. Nós gritamos também diante do altar e diante da cruz a nossa gratidão pelo grito que Ele deu no altar da cruz, fazendo-se um presente, um Deus próximo de nós, que passa pelos nossos caminhos para recolher nossos gritos, para no altar da cruz Ele gritar ao Pai: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e eu entrego a vida de todos quantos estão abandonados às margens dos caminhos deste mundo. Amém? Brada, reage, vai.
perca o medo do grito e enfrente as imposições que você faz aos gritos que estão enlatados em você. Quase sempre que eu atendo uma pessoa muito sofrida, muito machucada, muito ferida, eu pergunto a elas: você tem com quem você fala isso que você me disse? A gente precisa perder o medo de botar esse grito para fora, porque falar e gritar e compartilhar esses gritos, essas dores que estão aqui dentro, é um caminho permanente de cura, é um processo terapêutico. E essa história estúpida que não tem ninguém de confiança, que não tem ninguém que mereça sua confiança, confiança a gente constrói, a gente cultiva, a gente planta, cultiva e colhe. Arrisque-se. Confiança não é coisa que você pega pronta, cava e pega lá uma pedra bruta pronta e diz: isso aqui eu confio. Não. Confiança a gente constrói, consolida, edifica, e inclusive de vez em quando decepciona e perdoa e ressignifica. Confiança a gente restaura. Como é que o cego reagiu à mobilização da igreja? Essa igreja que mandou calar é a mesma que disse: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Versículo 50, agora vem o ápice. O cego brada, jogou o manto, deu um pulo. Vai, João Paulo, põe esse microfone mais perto da boca. Espera aí. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Preste atenção no movimento do cego. Primeira coisa, o evangelho chama-o de cego, não chama-o pelo nome. Ele continua sendo cego. Ele joga o manto, dá um pulo e vai até Jesus. Ele não é carregado, ele não é um coitadinho que não tem condições por conta própria. A igreja faz, a igreja que vai até ele diz, ativa nele as forças internas, mobiliza das entranhas dele, ativando nele o desejo de mudança e diz: coragem, levanta-te. E a primeira ação do cego é jogar o manto fora. O manto é um símbolo importante. O manto é ao mesmo tempo uma capa de proteção do frio ou do sol escaldante, mas o manto para o cego é a ferramenta de trabalho. Ele sentava, abria as pernas e punha o manto aberto, porque os peregrinos que passavam indo para Jerusalém tinham que dar esmola para ele, não podiam tocar nele, senão ficavam contaminados com a doença ou castigo dele. Jogavam a moeda. O cego, o portador de uma deficiência, geralmente ele ativa muito outros sentidos. O tato é imediato. Caiu a moeda no manto, ele vai, contato, pega, e cego, ele sabe a efígie, saber de quem é, de qual, não é? De qual império, de qual rei, de qual imperador, de qual valor da moeda. O manto é a ferramenta de trabalho. Primeira coisa que ele faz, ele rompe com a doutrina e a teologia do templo. Qual era a doutrina do templo? Se você vem para Jerusalém, encontra um mendigo na beira do caminho, não encoste nele. Jogue a moeda, a esmola para ele. Se você quer ajudá-lo, dê a esmola, mas não encoste nele. Ou vindo para Jerusalém, chegando aqui, compre um cabrito, um carneiro, um novilho de 3 anos, mais uma quantidade de azeite, farinha, dízimo e oferta, entregue para o sacerdote. O sacerdote vai sacrificar os animais, apresentar o sacrifício no altar e dizer: Deus, tem piedade,
e atende a prece que o Antônio fez por aqueles que ele reza, dando essa oferta. Você ajudava o mendigo da beira do caminho assim, pagando oferta e sacrifício no templo. Ou ele pedia esmola, juntava o dinheiro e dava para algum amigo ou algum familiar, ou pedia a algum peregrino dizendo: olha, eu juntei esse tanto de esmola, chegando em Jerusalém, paga para mim uma oferta para Deus ter piedade de mim e me perdoar. Porque a relação com Deus era uma relação paga, era uma relação de o altar virou balcão de negócio, como hoje. Muitos pregadores, muitos de nós transformamos o altar dizendo que sua prece só é ouvida se eu pegar o seu dízimo e fizer uma reza poderosa em cima do seu dízimo. Deus não escuta, não é você. Para muitos pregadores de hoje, Deus escuta é o barulho da moeda e o cheiro do dinheiro, não é não? O cego e Jesus, o cego, na verdade, a partir de Jesus, rompe com essa teologia dos fariseus, dos mestres da lei e do sacerdote, com essa teologia do templo. Ele diz: esse tipo de religião que me põe aqui, rompo com ela. Joga o manto fora, dá um pulo, inaugura um tempo novo com suas próprias pernas. E ainda que cego, vai até Jesus. Porque na fé, diz Paulo, nós caminhamos como que as apalpadelas. Na fé nós não vemos as coisas claras, na fé nós caminhamos como que as apalpadelas, diz Paulo. Na fé nós vemos as coisas confusamente como no espelho. Ter fé é saltar o salto do cego, que não tinha noção do que tinha do lado dele, e ele dá um pulo, sabendo que o pulo que ele dará, ele cairá. Onde quer que ele colocar os seus pés, ele vai cair nos braços misericordiosos do Deus a quem ele confia, e que ele escutou o barulho dos passos desse Deus, passando perto dele, e indo para a cruz, para dar a sua vida, e pagar o preço da sua salvação, dando a oferta de seu próprio corpo e de sua vida, para salvar aquele cego e salvar a todos nós. Reage, igreja, vai, reage, brada, entendeu? Entendeu? Agora vem algumas perguntas difíceis, primeiro para fazê-las para mim, que eu repeti essas perguntas a semana inteira, para mim. Você tem coragem de jogar o seu manto fora? Ai, ai, ai. Hoje de manhã alguém falou para mim: o senhor falou errado, não é o seu manto, o senhor devia dizer os seus mantos, porque às vezes nós temos muitos mantos. Um para pedir esmola afetiva, outro para pedir esmola moral, outro espiritual, outro para pedir esmola de reconhecimento, outro para pedir esmola, e foi dizendo. E é verdade, são muitos mantos, e a gente passa a vida mendigando. Você tem coragem de jogar o seu manto fora e inaugurar um tempo novo, de uma relação nova com Deus? Talvez você me diga: não, eu não tenho manto. Você tem coragem de perguntar a Jesus se você tem mantos de mendicância? De atenção, de afeto, de reconhecimento, de elogio, de ajuda dos outros? Essa é a pergunta decisiva. Você tem coragem de dar um pulo? Você tem a firme decisão que a partir de agora você não vai mais obedecer às doutrinas, às ideologias que gritam e pregam nos caminhos, dizendo para você que
Se você está sentado é porque Deus quer, mendigando é porque Deus quer, cego é porque Deus quer. Você tem coragem de dar um pulo e abandonar essa doutrina? Você tem coragem de dizer para as pessoas que você sempre ajudou e mendigam de você também atenção, afeto, reconhecimento e até ajuda material? Você tem coragem de dizer para essas pessoas: ou sai dessa, joga esse manto fora, vamos viver de um modo novo? Eu tenho convivido aqui no setor sul, é um fim de época no setor sul. Os grandes casarios clássicos do setor sul e do Marista sendo vendidos e comercializados pelos pais ainda vivos, já idosos, ou aqueles que morreram, e as brigas e as divisões de herança. Às vezes eu pego a mesma família que vende um imóvel caríssimo, divide entre 5 filhos. Você vê um pegar aquela herança e projetar a sua vida de forma extraordinária, outro mais ou menos, e os outros torram tudo em 2 anos e viram mendigos de novo. A maldita desordem afetiva na forma de relacionar com os bens materiais. Eu estou falando isso porque Santo Agostinho diz que este cego mendigo, que é chamado de Bartimeu, filho de Timeu, para Santo Agostinho, o evangelista Marcos se refere a ele de forma tão solene, falando do pai e do sobrenome, porque provavelmente ele era um nobre, de padrão alto de vida, que decaiu materialmente, que perdeu tudo financeiramente. E além de perder todo o bem material, perdeu ainda a saúde, lembra Jó, e foi parar na margem do caminho. Santo Agostinho diz que, ao perder os bens materiais e ao perder a glória do mundo e ir parar na margem, escutando o barulho de quem percorria indo para Jerusalém e voltando de Jerusalém, esse cego começou a ter dentro dele um anseio de enxergar Deus. E fez o firme propósito que, se um dia ele se libertasse daquela condição de abandono, de exclusão, dor e humilhação, ele não voltaria e não retornaria a sua vida para a glória mundana, da vaidade, do consumismo, da compulsão por reconhecimento, aplauso e elogio que o mundo impunha para ele no alto padrão de mundo dele, que ele voltará a ser alguém conduzido pela glória da luz da fé, da luz de Deus, diz Santo Agostinho, que é o que acontece agora. Ele vai até Jesus com as próprias pernas. A igreja existe para dizer para você: coragem, levanta, Jesus te chama. Mas é você que tem que ir até Jesus. Está claro? Está claro? Sim. É você. Fica nessa de vítima, querendo mimimi de super proteção, não. Privilegiado e prestígio para alcançar um lugarzinho junto com Deus, não. O lugar seu junto com Deus, ninguém tem a senha. Ninguém. Ele é seu. E é a sua relação com Deus que te põe do lado e junto de Deus. Amém? Amém. Reage. Amém. Reage. Palma para Jesus, palma para o Senhor, palma para Jesus, palma para o Senhor. Agora o desenlace, versículo 51. Então Jesus lhe perguntou, bradem: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Ele chamou Jesus de quê? Mestre. Mestre. Ele já chamou Jesus de Yeshua, Deus salva. Chamou de filho de Davi. E agora chama-o de mestre. Que eu veja.
mas que eu veja a partir da relação que eu vou ter com o Senhor como discípulo e o Senhor sendo o meu mestre. Que eu veja. Não deixem de ler ou ouvir a pregação que o Papa Francisco fez ontem e hoje sobre esse Evangelho. Maravilhosa a pregação do Santo Padre, o Papa Francisco, maravilhosa, assim, um êxtase ouvir a pregação dele, maravilhosa a pregação do Santo Padre. Ele diz assim: por que Jesus pergunta a ele, que queres que eu te faça? Jesus não só sabia o que ele queria, quanto sabia qual era a solução para o problema dele, não sabia? Sabe por que Jesus pergunta? Porque antes de dar a ele o que ele mendiga, Jesus quer suscitar dentro dele, formar dentro dele a convicção mais profunda, para que ele seja sujeito da relação e do processo da vida dele de fé a partir de agora. Jesus pergunta porque Jesus tem tempo para ouvir. Nós não perguntamos porque a gente tem medo de perguntar como é que você está e você resolve falar. Não é? Nós até na etiqueta aprendemos. Quando alguém pergunta a você como é que você está, não fala não. É só por polidez que ela pergunta. Porque é chato você falar como é que você está. Não é? Tem alguns ambientes de etiqueta de relacionamento que manda você não responder. E Jesus pergunta porque Ele tem tempo para você. Na verdade, Ele é o único que não precisa que você fale, porque Ele sabe tudo, mas porque Ele sabe que você falar ajuda você mesma, você mesmo a curar-se daquilo que te põe na condição de mendigo na beira do caminho. Amém? E é isso que acontece. Ele diz: mestre, que eu veja, que eu enxergue as coisas a partir do ensino que o Senhor traz, que eu enxergue a vida, o mundo, que eu enxergue o sentido da minha existência a partir da forma com que o Senhor vai me ensinar. A luz que o Senhor me iluminará. Isaías 61:1. A luz da minha salvação. Versículo 52. Reage, igreja. Brada bonito. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Jesus não diz: vem, porque eu te curei. Ele dispensa o cego. Vai, dispensa e dá para o cego a mais bela notícia, para mim e para você. Onde está a cura? Dentro de mim e dentro de você. Onde está a cura? A enfermidade está aqui dentro, mas a cura também está aqui dentro, não é? Não é não? Visite essa reserva de cura que você tem em você, a fé. Ative essa fé. Ponha esta, ainda que seja pequena como um grão de mostarda. Gosto de repetir isso. Se você disser a essa montanha, arranca-te daqui, ela arranca. A amoreira, arranca-te daqui, planta-te no mar, ela te obedece. Ative a autoridade dessa fé que já te habita e mova a sua vida com Deus. Preste atenção. Não porque você precisa dele, mas porque ele é amor. Porque ele é graça. Porque ele é dom. Você se relaciona com ele na gratuidade, na leveza de não precisar nada, porque ele já te deu tudo, inclusive uma fé que te torna capaz de dar-te a cura, porque ele não quer você como mendigo dele. Ele quer você, um conceito da psicologia aqui é
uma expressão que vale a pena pesquisar e aprofundar essa semana, a alteridade. Ele reconhece você na dignidade e plenitude do que você é. Você não é mais quando está perto dele, menos quando está longe dele. Você é a dignidade de filha e filho de Deus. Foi Ele que desceu lá do céu para vir a este mundo apenas para dizer a mim e a você que Ele é um Deus próximo de nós. Que nós também, quando estivermos abandonados, cegos, na escuridão das tribulações e sofrimentos de nossa vida, que nós também podemos ouvir o barulho dos passos de Deus e podemos também gritar que Ele ouve, Ele passa perto de nós e Ele nos arrebanha para uma vida nova no seu amor. Amém, igreja? Reage! Tua fé te curou. Vai! Enfrenta a vida! Vai! As pessoas que você ajuda, você só ajuda de verdade se você é capaz de dizer para elas: vai, emancipe-se de mim, chega de te ajudar, eu te ajudo a ser o que você é, emancipado de mim. Esse negócio, eu te amo, por isso eu te dou tudo, isso é cativeiro, isso é sequestro afetivo, emocional, material, psicológico, não é não? Isso é cativeiro, isso é domesticação de suas carências. Uma fé digna te move a dizer a quem recebe ajuda de você: vai. Pare de achar que seu pai, sua mãe, os seus que te ajudam até hoje são obrigados a te ajudar. Escute deles também dizendo a você: vai, toque sua vida, emancipe-se, vai, sai dessa, ame o seu pai e sua mãe, mas liberte-se de achar que ele é obrigado o resto da vida a dar tudo para você. Toque a sua vida, vai, pegue a porção da fé que você herdou do seu pai e da sua mãe, vai, cure-se e reinaugure um tempo novo da sua vida. Vai. Termina o texto. No mesmo instante. Espera lá, vamos todo mundo juntos. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Não se ofendam com o que eu vou perguntar, é brincadeira, porque dei aula há muitos anos no primário. Aquela pergunta de professor de português e de redação. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Ser curado é? Está lá no texto a resposta. Qual é o sinal de que ele é curado? Ah, não. A turma de manhã estava melhor de português do que vocês. Ser curado é? Seguir Jesus. Seguir Jesus pelo caminho. Ser curado é? Seguir Jesus pelo caminho. Vamos dizer mais forte: ser curado é? Seguir Jesus pelo caminho. Porque fé é movimento, fé é dinâmica, fé não é paralisia ritual de normas, costumes e ritos e rezas que você repete e se assenta num quadrado, não. Fé é movimento dinâmico sempre. Fé é surpresa de Deus sempre. Fé não é a paralisia do moralismo ritual e nem do afrouxamento hedonista de um mundo. Fé é movimento de relação livre. Curado, seguindo Jesus pelo caminho. Ele é o mestre que me ensina. Eu sou discípulo e discípulo que caminho livremente guiado pelo faro do perfume do seu amor. Irmã e irmão, hoje é dia de você
visitar os gritos que te habitam e fazer um rito de expurgar, pôr para fora esses gritos. Visitar os gritos sufocados por você, nas pessoas com quem você convive, e você manda calar a boca, ao invés de dizer: coragem, levanta-te, vai. Hoje é dia de você refundar a sua fé no movimento de seguimento de Jesus, passando com Ele por sua paixão, morte e a gloriosa ressurreição. Ele é o cego que se fez cego, morto, humilhado, despido, chagado, ferido, pregado na cruz no alto do Monte Calvário, do lado de fora de Jerusalém, no Monte das Caveiras. Ele é o que se fez excluído para pagar o preço da sua liberdade e devolver você para o caminho da vida seu, no seu modo de conduzir sua vida, cuidando de você, cuidando da sua família, cuidando de um mundo melhor, cuidando da cidade, Jericó, onde ecoa o grito da humanidade, abandonada e sufocada pela realidade de exclusão e de silêncio imposto. Incline a sua cabeça. Se te ajuda, eu proponho, feche os olhos. Sinta a experiência da escuridão e comece também a repetir. Lá da profundidade do seu ser, comece a repetir: Jesus, filho de Davi, mestre, que eu veja, tem piedade de mim, que eu enxergue as coisas com o critério da fé, com o olhar da fé, com o óculos da fé, que eu enxergue a minha vida e a vida dos meus a partir do dom precioso da luz da fé. Vá falando com Jesus e renova em você essa aliança de comunhão, de amor e de liberdade. Fale com Ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que têm o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, canta. Purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Só as vozes, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus,
Espírito para transformar meu coração. Com a mão no coração, a cabeça inclinada, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente que ninguém que ninguém me dará me dará e eu jamais e eu jamais poderei dar a alguém, poderei dar a alguém, por mais que eu ame por mais que eu e ame que me amem, e que me ame, jamais eu posso dar jamais eu posso o dar. que só do Senhor, Só o que só do Senhor o que só do Senhor eu posso receber. eu posso receber. Podemos receber receber o dom precioso o dom precioso de uma vida fundada na fé, de uma vida fundada na fé, liberdade do amor, na liberdade e no amor, que cura toda cegueira que cura toda e cegueira ilumina toda a nossa vida. e ilumina toda a Obrigado, nossa vida. Jesus, Obrigado, Jesus, por ser o mestre por ser meu de mestre iluminação de iluminação da nossa vida, da nossa dos vida, nossos dos passos, nossos, da nossa fé. da nossa fé. Obrigado, Jesus. Eu serei guiado por esta fé e serei instrumento para dizer ao mundo, às pessoas que convivo: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Jesus te chama. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por me chamar. por me chamar. Eu estou aqui Eu estou aqui e quero ser curado. e quero ser curado Necessito ser curado, nesse ciclo, liberto do manto, liberto da mendicância, da medicância, da exclusão, da exclusão, da cegueira. da cegueira. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, passando por minha vida, passando por minha vida, tudo em mim, tudo em mim. o Senhor transforma. O Senhor transforma. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Faça a sua oração de louvor, de agradecimento. Bendiga, louve o Senhor por esta cura, por esta libertação sua e fazer de você um instrumento dele para levar ao mundo esta palavra viva e forte da igreja, dizendo a quem você convive aquilo que disseram ao cego: coragem, levanta-te. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. De pé, Jesus. Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu coração. Imagine a cena, os abraços entre Jesus e esse cego, os discípulos e a multidão. Dê um abraço carinhoso em quem está do seu lado, deseja a paz de Jesus, saudai-vos. Da flor vejo manifestar